Olá, olá, sejam muito bem-vindos à nossa sessão positiva. Aqui é Thaisa Vitória, facilitadora de comunicação positiva, e hoje o nosso tema, o tema da nossa sessão positiva é culpa. Exatamente, culpa. Então convida aí seus amigos, convida aí, boa noite Vitor, boa noite a todos que estiverem chegando e a todos que assistirem esse replay. Hoje a nossa temática é culpa. Eu vou colocar aqui, tá bom? Vocês vão me contando aí como é que foi o fim de semana de vocês. Me conta como é que tá, como é que vocês estão. Culpa é punk. Hoje a gente vai desconstruir esse sentimento, aprender a como gerenciar, né? Na verdade, a gente não vai desconstruir nada aqui nessa jornada. Nossa proposta é conseguir gerenciar melhor. Boa noite, Marcos, boa noite a todos. Então, quem se interessar por essa temática, chama alguém que sente que a pessoa fica assim acumulando culpa, que a pessoa fica se maldizendo, que a pessoa fica lá presa no passado, ou que não vai para a vida porque sente que tem culpa, né? Que tem culpa no cartório, que está devendo alguma coisa. Enfim, eu vou começar essa semana de um modo diferente. Eu vou experimentar e vocês dizem o que acham, tá? Eu vou começar aqui com o exercício de comunicação positiva, da caixinha de comunicação positiva, da minha autoria. Essa caixinha traz 100 exercícios para harmonizar os relacionamentos, para melhorar a comunicação e harmonizar os relacionamentos de acordo com a comunicação não violenta. E a carta de hoje, quero que vocês vejam a carta de hoje, tá vendo? Se dá pra ver aí, não sei se está focando, mas eu vou ler, tá bom? A missão: pratique a expressão de uma necessidade sem a linguagem de culpa. A frase abaixo está escrita com a linguagem que responsabiliza o outro pela sua satisfação. Transforme em uma fala envolvendo uma necessidade, criando uma estratégia pessoal para resolver o problema. A frase é: fiquei triste porque você não vai me emprestar o dinheiro. Essa é a frase. Fiquei triste porque você não vai me emprestar o dinheiro. Então aqui a frase ela está trazendo uma situação em que a pessoa está colocando a culpa sobre o outro daquele sentimento que ela está manifestando, que é a tristeza. Então como a gente converte essa frase numa linguagem autorresponsável, né? Numa linguagem lúcida, numa linguagem positiva e não projetiva. Então, se ela está triste porque aquela pessoa não vai emprestar o dinheiro, é isso que ela percebe. Mas qual é a necessidade dela aqui? A primeira coisa que ela vai perguntar: qual é a minha necessidade aqui quando eu quero dinheiro emprestado? O que vocês acham? Qual é a necessidade aí que vocês acham que a pessoa tem quando ela está querendo dinheiro emprestado e não teve esse dinheiro emprestado e ela está triste, né? Qual é a necessidade que está por trás dessa tristeza? Diz aí, o que vocês acham? Acho que tem um delay aí, né? Vamos lá. Bom, pelo que eu percebo aqui, a necessidade de segurança está negligenciada. Quando alguém, a necessidade não foi atendida, ela está triste porque não foi atendido. Mas vamos lá, uma pessoa que está precisando do dinheiro, ela está precisando do dinheiro para fazer frente a uma necessidade material. E ela fica triste também porque além dela não ter a necessidade da segurança preenchida, ela também está tendo uma questão dessa ruptura da dependência com a outra pessoa. Estou triste porque você não me emprestou. Em algum lugar dentro de mim eu acredito que essa pessoa tem a obrigação, tem o dever de atender a minha necessidade de segurança. Então, é diferente a pessoa dizer estou triste porque não tenho dinheiro. É diferente da pessoa dizer estou triste porque você não me emprestou o dinheiro. Então talvez a necessidade de colaboração, a necessidade de sustentação, a necessidade de apoio que ela terceirizou para aquela pessoa não está sendo atendida.
E aí, o que a gente precisa olhar? Nessa situação, qual seria a melhor maneira? Ela sentiu isso, tá? Ela, de fato, ela estava querendo que aquela pessoa atendesse essa necessidade, ela estava precisando do dinheiro e ela, dentro dela, achando que aquela pessoa tinha a obrigação de contribuir com esse empréstimo ou com essa sustentação. Como ela poderia reverter essa frase? Ela poderia dizer assim, ó, eu me sinto triste. A maneira mais madura dela dizer isso, mais positiva, eu me sinto triste porque a minha necessidade de segurança não está sendo preenchida, eu estou me sentindo insegura porque eu não tenho a quantidade de dinheiro necessária para atender essa minha necessidade material, e também sinto tristeza porque eu acredito que você tem obrigação, que você tem o dever de colaborar com o atendimento dessa necessidade. Faz sentido para você? Faz sentido para você que você tem obrigação, que você tem o dever de colaborar comigo? Aí a gente começa a descortinar essa teia de culpa. Isso aqui é um jogo de gente grande, tá? Porque é um jogo que coloca a luz nessas projeções. E hoje vamos falar sobre projeção. Quando a gente fala de... aí a carta traz mais uma questão, tá? A carta traz esse exercício pra gente reverter essa linguagem de culpa, que é: fiquei triste porque você não vai me emprestar o dinheiro. A linguagem correta seria, primeiro, você dizer qual é o sentimento que você está tendo e a necessidade que não está sendo atendida. E depois você coloca a sua percepção sobre quem é que tem que atender ou não, ou a estratégia que você está escolhendo para atender ou não. Então, primeiro, eu me sinto triste porque a minha necessidade financeira, a minha necessidade de segurança material, a minha necessidade de sustento não está sendo atendida. Porque percebam, vamos supor aqui que é um marido e a esposa, tá? Nesse contrato, a pessoa que está pedindo dinheiro entende que o outro tem obrigação, certo? Mas vamos supor que o outro não concorde. Numa conversa dessa, esses termos ficam assim em cima da mesa e a pessoa vai dizer: não, mas eu não concordo com essa regra. Não, isso aí é um papel que eu não assumo. Você que impôs esse papel sobre mim, mas eu não quero assumir esse papel de te emprestar dinheiro. Eu te atendo de outras formas, então vamos encontrar juntos outra forma de conseguir esse dinheiro para fazer jus a essa tua necessidade material, sem que seja eu, porque eu não me sinto garantidor de fazer esses empréstimos, eu não me sinto na obrigação de fazer esses empréstimos. Então, essa pessoa, quando ela consegue identificar que essa tristeza dela manifesta uma necessidade que é de sustento, segurança material e colaboração, ela começa a buscar outras formas de atender essa necessidade e outras pessoas para atender. Vamos lá, sentido faz, mas a pessoa jogar a obrigação para cima do outro, eu passo por isso. O cliente olha para mim e vê um cifrão e reclama porque o processo não transitou. Exatamente. Mas é o que acontece. A maioria das pessoas estão dormindo, a maioria das pessoas estão no sono da ignorância. E esse trabalho de clareza emocional tem que começar por nós. Então, se a gente sabe onde é que está a estrutura emocional de cada exigência, de cada manipulação, o que a gente está querendo, o que a gente está precisando e o que o outro está fazendo, faz sentido que fica muito mais fácil a gente se blindar, a gente reverter essa situação. Então, assim, de fato, Vitor, a gente vai atrair, a gente vai ter que lidar com pessoas que estão no sono mais absoluto da ignorância, acreditando que o mundo deve a ela. São pessoas imaturas emocionalmente que não acessam seus recursos internos e acreditam que o mundo tem uma dívida impagável para com ela. O que importa é a gente procurar entender como acontecem esses mecanismos e o papel desse perfil aqui, o papel
do grupo do Telegram, o papel dessa caixinha aqui, o papel de tudo que eu faço na comunicação positiva é trazer essa clareza sobre as estruturas verbais e não verbais, as estruturas comunicacionais que estão por trás desses jogos relacionais, dessas manipulações, dessa linguagem de culpa, dessa linguagem de projeção, para que a pessoa consiga começar a viver dentro da verdade. A verdade dela e a verdade do outro, tá? Então, eu resolvi trazer esse tema hoje por causa de questões familiares, questões também, muitas mães e pais e profissionais, né, que são muito humanizados e empáticos. Pessoas que sentem muito, normalmente manifestam muita culpa. Por quê? Porque terminam querendo se responsabilizar, terminam assumindo esse papel de responsável pelo sentimento e o bem-estar que o outro manifesta. E isso começa a acontecer porque não se entendem desses mecanismos, né? Então a gente vai começar a entender esses mecanismos. Então, o primeiro desafio que acontece para que essa linguagem de culpa esteja presente e todos estejam dormindo nesse cenário é a questão de projetar a culpa que a gente sente sobre nós ou sobre outros. Por quê? O que é a culpa? A culpa é um sentimento de contração, é uma emoção densa, é uma emoção pesada, que manifesta uma quantidade de energia muito baixa, de 30 Hz, se não me engano, a vergonha é 20 Hz e a culpa são 30 Hz. 30 Hz, ou seja, acende ou talvez consiga acender aí uma lâmpada de Natal, talvez comece a acender um pouquinho dela. E a pessoa, quando está com esse sentimento de contração, ela entende, dentro dela, ela entende que ela fez algo de errado. Ela entende, o sistema dela está sentindo, percebendo que não atendeu uma expectativa própria ou de outros, ou seja, não deu conta, fez alguma coisa errada, fez alguma coisa fora do que é certo para ela. Então ela sente culpa, ok? Só que normalmente a pessoa, quando sente culpa, ela não percebe quando está sentindo culpa, porque o sentimento da culpa dói tanto, que o movimento natural do ser humano é projetar, é esconder de si e projetar lá na frente. E aí, essa pessoa projeta aonde? Essa mente projeta aonde? Ela projeta no corpo dela, em primeiro lugar, e em segundo lugar ela vai projetando nas pessoas. Então começa a surgir as críticas. Entenda, se eu que estou sentindo culpa, eu estou compreendendo que não fui bom o suficiente, eu não fiz o dever de casa, eu não dei conta, e eu não consigo assumir isso e olhar para isso, eu vou projetar isso sobre outro, dizendo que ele não deu conta, que ele não deu conta do filho dele, da mãe dele, da esposa dele, que ele não deu conta do corpo dele, que ele não deu conta da vida dele, que ele não deu conta do trabalho dele, que ele não deu conta do mandato dele, que ele não deu conta da função dele. Eu projeto para fora porque olhar para a minha culpa e assumir que eu não dei conta, para mim, eu posso até ter dado conta, tá? Mas na minha concepção, se eu estou nutrindo culpa, se eu estou sentindo culpa, eu estou interpretando que não dei conta, eu não dei conta. Quando uma pessoa vai a julgamento, pensa aí no tribunal, a pessoa vai a julgamento e ela é condenada, ela é culpada, o que acontece depois? Me diz aí, quando a pessoa é considerada culpada. O veredito foi dado e ela foi considerada culpada. O que acontece depois?
Assim que o julgamento é feito e ela é considerada culpada. Pensa aí, o Vitor é culpado, o juiz decretou, o Vitor é culpado, a Lina é culpada. O que acontece? Naturalmente, a pessoa é punida. E aqui vem o segundo desafio que acontece, é a prisão, né? Exatamente, é a punição. A pessoa é condenada, ela é culpada, ela é sentenciada como culpada. O que vem em seguida é a punição. Ela vai ser punida, ela vai para a prisão, ok? Agora traz essa metáfora para a vida, porque a vida é isso. Quando eu estou me sentindo culpada, e de onde vem a culpa? Vem do julgamento, vem da condenação. Eu me avaliei como alguém que não deu conta, alguém que não atendeu às expectativas próprias ou de outra pessoa, alguém que não é bom o suficiente, alguém que errou, alguém que cometeu um erro imperdoável. Então eu me sinto culpada, estou dizendo, estou condenada, estou culpada. O que acontece em seguida? Punição. Esse é o ciclo. Acontece em seguida a punição. Aí a pessoa, isso tudo eu estou falando, é o sistema do ego que funciona assim. O nosso ego que nós criamos funciona assim. Eu julgo que fiz algo errado, eu me condeno, me sinto culpado, eu vou pedir punição. Porque a culpa é muito maior. O sentimento da culpa é muito mais doloroso do que a punição. Por isso que as pessoas se maltratam. Por isso que as pessoas agridem as outras, por isso que as pessoas maltratam o seu corpo com drogas, com autocomiseração, com venenos de todos os tipos, ou com açúcar, comida, seja o que for. Por isso que as pessoas utilizam práticas para se punir, porque a punição é menos dolorosa do que a culpa. E a culpa é tão difícil de ser vista e assumida que a pessoa é todos nós, o ser humano, além de projetar sobre outro a culpa, ela também precisa ainda se punir. E como é que a pessoa se pune? Ela vai pegar um chicote? Não! Sabe como é que ela pode se punir? Ela pode se punir deixando de se relacionar com alguém que ela ama. Ela pode se punir deixando de ir para lugares que ela gosta. Ela deixa de se punir deixando de descansar. Ela se pune deixando de descansar. Ela se pune se negando a comer coisas que ela gosta. Ela se pune se afastando de pessoas que ela se diverte. Ela se pune se afastando de tudo que é recompensa positiva. Tudo que é alegria, essa pessoa se pune. Ela vai, coloca o currículo e no dia da entrevista ela não comparece. É assim que ela se pune. É assim que ela se pune. A raiz de tudo isso está na culpa. Então, o primeiro desafio, o primeiro equívoco que acontece, que alimenta essa culpa, é primeiro projetar sobre o outro. Projetar sobre o outro essa condenação. Segunda coisa é se punir. Entender ou não entender, não ver que está se punindo, porque a culpa merece punição. E o terceiro ponto é negar a necessidade da compreensão. Entenda a diferença. Na regra de comunicação positiva isso está muito claro. Uma coisa é o sentimento, que é a culpa. Eu estou me sentindo culpado. Onde é que fica essa culpa? A pessoa se encolhe, se esconde, a pessoa se sente indigna, né? Estou me sentindo culpado. Qual é o comportamento que uma pessoa culpada tem? Punitivo. A culpa pede punição. Ela deixa de fazer coisas que ela ama, deixa de fazer coisas que deixam ela feliz, porque ela está culpada, indigna. Só que qual é a verdadeira necessidade por trás da culpa? O que dissolve a culpa? Qual é o antídoto da culpa? É a compreensão. Algumas pessoas chamam compreensão de perdão. Eu evito a palavra perdão no contexto que a gente conheceu, porque o perdão, ele pressupõe que aquele que perdoa
tem superioridade sobre o perdoado. E dentro da mentalidade unicista, que é pregada pela comunicação positiva, não existe essa hierarquia. Então, se você briga com seu amigo de infância, ele não tem o poder de te perdoar. Ele tem o poder de compreender as razões pelo que você fez, e mesmo que ele não concorde, ele pode continuar te amando perto ou longe. Mas ele não tem o poder de te absorver, de te redimir, de te libertar, compreende? Porque a culpa é um sentimento produzido por nós e cancelado por nós. O outro não tem o poder de me perdoar. Ninguém tem o poder de nos perdoar. Todos podem nos compreender, compreender as razões que me levaram a fazer aquilo, mesmo que ele fizesse diferente. Então, a culpa, para ser dissolvida, ela pede compreensão. Então, um outro equívoco, esse equívoco de negar essa compreensão, quando você não olha para esse sentimento e diz: para que eu estou me punindo? Para que eu estou deixando de rir? Para que eu estou deixando de me divertir no final de semana? Para que eu estou me negando a me relacionar com essa pessoa? Para que eu estou me punindo? As respostas para isso dizem exatamente as estratégias que você está usando para atender qual é a necessidade que a pessoa está atendendo quando ela se pune, gente. Pensa comigo aí. Qual é a necessidade que a pessoa está atendendo quando ela está se punindo? E se você disser para mim nenhuma, é perda de tempo, porque tudo que fazemos tem uma intenção positiva. A pessoa que está se punindo, ela está fazendo isso porque ela acredita que a punição, que a agressão que ela está fazendo contra ela e contra outros é uma forma dela se libertar da condenação que está sobre ela por ela ter feito aquilo de errado na concepção dela. Ou seja, é aquela criança que desobedeceu a mãe, tá? Essa criança pulou a janela para brincar com o vizinho. A mãe já tinha proibido. Ela pulou a janela e foi. Ela sabe que é errado. Ela sabe que ela estava proibida de fazer isso. E ela fez isso. Quando ela foi descoberta, ela se sentiu culpada porque ela estava fora do lugar. Ela tinha feito algo errado. O que é que essa criança pode fazer? Ela pode dizer: vai, mãe, me bata. Não, mãe, pode tirar meu celular. Não, mãe, eu prometo que eu não vou fazer de novo. Pode fazer o que você quiser. Se essa mãe não faz nada, se essa mãe ela não pune essa criança que está se sentindo culpada, essa criança vai buscar uma outra forma de se punir, porque ela não compreendeu ainda que a culpa não pede a punição. Esse sistema onde a culpa pede a punição é o sistema do ego, mas o sistema do amor, o sistema positivo, o sistema divino, é que eu vou mostrar para vocês qual é. Não é isso. Isso que eu tô falando aqui é algo muito profundo, muito, 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 muito profundo. Eu quero que vocês abram seu coração para compreender a magnitude do que eu vou revelar agora. O sistema que a gente aprendeu é retributivo. O sistema que a gente aprendeu é punitivo. O sistema que a gente aprendeu, uma pessoa, ela descumpre uma ordem, ela é culpada, se sente culpada e deve se sentir culpada, e ela é punida. Mas o sistema do amor, ele pede correção. E eu vou explicar como. Vocês estão me compreendendo? Vocês estão me acompanhando nessa jornada? O que a gente precisa fazer para lidar com isso? E aqui eu vou pedir para você começar a anotar. Você vai começar a anotar. Pega o papel e a caneta para você anotar essas atividades que você vai fazer assim que concluirmos essa sessão positiva.
que isso vai virar a chave da culpa na sua vida. Vai virar a chave. Vai começar a trazer luz à sua consciência. E a primeira atividade que você vai fazer é a seguinte, ó. Você primeiro vai considerar, só considerar a hipótese mais remota de que aquilo que você está falando da outra pessoa, aquela crítica que você está impondo sobre a outra, aquela condenação que você está impondo sobre aquela pessoa, é você. Freud explica esse mecanismo como projeção, tá? Eu não vou trazer a ciência para cá, mas eu quero só que você experimente essa atividade. Você vai escolher uma pessoa que você tem uma aversão. Você tem um incômodo muito grande quando você lembra dessa pessoa. Você tem assim um desespero quando você lembra dessa pessoa. Assim. Você quer ver essa pessoa muito longe da sua vida, muito longe de você. Você vai pegar um papel, né, uma folha, você vai escrever o nome dessa pessoa e você vai descer o sarrafo nessa pessoa. Você vai começar a dizer, ó, João, né? Botar o nome de João aqui. João tá... Coitado de João. Eu sempre coloco o João em todos os exemplos. João é mau caráter, João é maldito, João é preguiçoso, João é mentiroso, João não fez isso, João não fez aquilo, João não fez... Ó, libera geral, escreve tudo que você pensa sobre João. Faz todo o seu julgamento. Eu sinto isso quando eu vejo João. João não deveria ter feito isso, João não deveria ter feito aquilo e tal, e tal, e tal, e tal. Escreve até esvaziar. Você vai escrever até esvaziar. Tá certo? O passo seguinte a esse exercício é você, na primeira parte do exercício, você vai colocar João é tal coisa, tá bom? João é tal coisa, João fez tal coisa, João disse tal coisa, João não deveria tal coisa, tá? Você vai colocar João na frente de todos os adjetivos, todos os julgamentos e todas as condenações, tá certo? Quando você terminar de esvaziar seu pote, você vai riscar João e vai colocar o teu nome. Você vai riscar João e vai colocar o teu nome. Isso mesmo você vai fazer. Você vai colocar o teu nome. E depois que você colocar o teu nome, você vai respirar bem profundo, respirar bem profundo. E você vai buscar dentro de si. Você simplesmente vai dizer, olha, por exemplo, João é preguiçoso. Exemplo, João é preguiçoso. Aí você vai trocar Maria, né? Maria tá fazendo esse exercício, você vai trocar João por Maria. Maria é preguiçosa. Ou eu sou preguiçosa. Tá certo? Ou eu ou Maria. O que você vai fazer no terceiro passo desse exercício? Primeiro passo, escolher essa pessoa entojada. Segundo passo, trocar o nome dela pelo seu. E o segundo passo, trocar o nome dela pelo seu. E o terceiro passo é perguntar à sua mente, me traga a memória de onde eu faço isso. Você vai esperar. Me traga a memória de onde eu faço isso. Me traga a memória de quando eu falei isso. Me traga a memória de quando eu pensei isso. Esse exercício é muito poderoso, porque ele te liberta das culpas que você tem. Porque não importa o que João é ou deixa de ser. Não importa o que ele fez ou deixou de fazer. O que importa de verdade é o que você sente e pensa sobre você. Porque a única pessoa que você pode transformar é você. E com relação aos outros, a única coisa que você pode fazer para mudá-las é mudando a sua forma de vê-las. Entende o que eu estou dizendo? A gente não muda ninguém, a gente não transforma ninguém. A única coisa que a gente pode fazer em relação ao outro é mudar a nossa forma de vê-lo, mas com a gente é totalmente diferente. A gente pode mudar, a gente pode se absorver, a gente pode se compreender, a gente pode liberar nossas culpas e nossas condenações. E esse exercício é um exercício desafiador, mas ele é um exercício matemático. Porque ele trata da projeção, e a projeção é matemática, a projeção não mente. Então, aquilo que a gente vê no outro é uma pista simbolicamente feita e colocada de um modo diferente para que você se confunda, para que você acredite que aquilo não tem a ver com você. E aí, você não olha
para a raiz daquela projeção. Você não olha. O tempo que você está se distraindo para olhar para o que o outro está fazendo de errado, você não está olhando para as suas próprias culpas e condenações. E o que está acontecendo? Você não se livra. Qual é o objetivo desse exercício? É se libertar. Porque onde há culpa, há punição, pessoal. Onde há culpa, há punição. Uma pessoa que está se sentindo culpada, ela não ganha dinheiro, ela não se relaciona, ela não se permite ser cuidada, não se permite ser amada, não se permite descansar, não se permite ser acolhida, não se permite receber. Quem tem culpa não se permite receber. Então, nosso trabalho aqui não é julgar se é certo ou que é errado, não importa, a culpa é inútil. A culpa é inútil para qualquer crescimento. Exatamente, mas sabe qual é a pegadinha, Vitor? Que às vezes a gente faz num modo diferente na forma, mas o conteúdo é o mesmo. Quer ver um exemplo? A pessoa odiava o pai. O pai batia nela, era abusivo, extremamente violento, tá? E ela sentia culpa, ela sentia muita culpa da violência que ela cometia contra ela, dos abusos que ela cometia contra ela. Ela olhava aquele pai. Aí ela olhou aquele pai, projetou sobre ele, e aí pensou que estava ali, o problema estava lá fora. Fez um exercício desse, e aí seguiu a vida. Se livrou, compreendeu, perdoou o pai e aí seguiu. Fingiu que perdoou, na verdade, porque ela resolveu o problema do pai, ou seja, fez as pazes com o pai, mas ela não olhou dentro dela, onde é que estava as mesmas culpas em termos de conteúdo e não de forma, em termos de conteúdo, que estavam ali alimentando e criando aquele personagem do pai, tá? Então, essa pessoa vai criar o que daqui a pouco? Como criou um chefe. O chefe não batia e nem era alcoólatra, mas o chefe era tirano. O chefe perseguia ela, ficava o tempo todo do lado da mesa dela, olhando tudo que ela estava fazendo. Então, em conteúdo, ela materializou um personagem diferente para expressar aquela culpa que estava dentro dela com relação a ela, porque ela ainda continuava se maltratando. Então, as pessoas, na verdade, à nossa volta são verdadeiros salvadores, vamos dizer assim. Não salvadores porque nos tiram da nossa dor, mas porque nos mostram a nossa dor. As pessoas nos mostram a nossa dor. É através das pessoas que a gente consegue ver aquilo que a gente quer esconder. Entende? Então eu não tenho que perder meu tempo concordando ou discordando de fulano. Eu olho para fulano me causa raiva, eu tenho raiva dele, eu tenho raiva da atitude dele. Eu senti isso aí, deixa aqui e volta para dentro. Tá certo, tô sentindo raiva, tal. Onde é que tá isso em mim? Me mostra minha mente, me mostra onde é que tá isso em mim. Em que lugar tá isso em mim? Porque quando eu trago isso à tona, eu me libero. Eu compreendo. Eu não falei no começo que a culpa, o antídoto da culpa é a compreensão, que alguns dizem que é o perdão. Essa compreensão é quando eu vejo, quando vem a consciência, o porquê, o que eu fiz. Entende? Esse é o primeiro exercício. Muito potente, muito poderoso. É uma prática que eu utilizo sempre na minha vida há anos. Quando eu vejo uma pessoa, quando eu estou com um cliente, ou quando eu estou com uma situação em que eu estou nessa situação de projetar, de criticar, de sentir raiva, culpa, vergonha, inveja, seja o que for, qualquer sentimento denso, eu trago para mim, beleza, eu estou vendo isso aí, então eu troco os nomes e espero que a minha mente traga onde eu estou fazendo isso comigo. Porque é a única coisa que eu posso fazer. É a única coisa que eu tenho poder para fazer. Compreender o que está dentro de mim. É o único poder que eu tenho. Vocês entendem? Então,
Eu sei que vocês já devem ter ouvido isso em outros lugares, mas quando se faz esse exercício é que a ficha realmente cai. Estou entendendo muito da minha culpa, me sentindo ausente quando eu deixava as crianças na creche para eu trabalhar. Exatamente. Então, se você pensa, eu sinto culpa porque eu estava ausente. Aí vem, né? Olha o exemplo. Primeiro é o julgamento. Primeiro é a regra. Qual é a regra que eu descumpri? Em algum lugar na minha linha do tempo eu aprendi que a mãe precisa estar presente X horas por dia porque o meu modelo me ensinou dessa forma. Ok, então eu não cumpri a regra. O que é que eu mereço? Mereço punição. Onde é que eu vou me punir? Talvez até mesmo na própria relação. É possível que a mãe se puna na própria relação. Se eu não sou digna, porque eu não fui boa o suficiente, como a minha mãe foi, como a minha avó foi, como a moça da novela foi, como minha vizinha é, então eu não mereço nem ter o amor dos meus filhos, eu não mereço nem brincar com os meus filhos, eu não mereço nem me abraçar meus filhos, eu não mereço nem descansar junto com eles, eu não mereço nem desfrutar da alegria de estar com eles, então eu vou me punir ainda mais. É uma possibilidade, não estou dizendo que foi esse caso, mas acontece muito com nós mães, né? Então, se a pessoa está com a culpa, ela pode continuar até morrer alimentando a punição para lidar com essa culpa, porque a culpa é maior do que a punição, a dor da culpa é maior do que a punição. Então, por isso que a gente precisa olhar para tudo que está em volta e trazer para nós, para a gente fazer esse trabalho desse recurso, de absolver, né? Primeira instância eu fui condenado, eu fui sentenciado à prisão, ok, então eu vou recorrer. Qual é o meu recurso? Como é que eu vou ser absolvido? Como é que eu vou ser liberado? Eu vou ser liberado através da compreensão. Como é que eu compreendo? Eu preciso olhar para essa culpa e eu preciso entender que culpa pede punição e eu estou me punindo. É muito simples, mas dói olhar. Então, é uma prática que a gente tem que fazer todos os dias. Um outro exercício, o segundo exercício para aprofundar ainda mais essa absorção nossa, né? É a questão de listar onde você pode estar se punindo hoje, tá? Então, pensa assim, as coisas que você já tentou e não conseguiu, hábitos negativos que você tentou parar e não conseguiu parar. Por exemplo, dormir tarde. Aí no dia seguinte, ai caramba, dormi tarde, acordei cansada, acordei com olheira. Você sabe que é algo que está te prejudicando e que está te punindo e que está te tirando da alegria. Então você sabe que você está usando esse mecanismo para se punir. Tem uma culpa por trás. Tudo bem, não precisa acessar todas as culpas agora, mas começa a listar todos os comportamentos. Começa a listar todos os comportamentos que você está usando para se punir. E como é que você sabe disso? Você mesmo fala. Ai, comi demais. Ai, meu Deus, eu esqueci de comer. Fiquei trabalhando 8 horas seguidas e não me alimentei. Ai, fiquei trabalhando 4 horas seguidas sentado e não levantei, não me exercitei. Ai, caramba, passei mais uma semana sem me exercitar. Poxa, não liguei para essa pessoa. Atitudes que te distanciam da sua felicidade são maneiras de se punir para fazer frente a essa culpa anterior, ok? Então, se a gente não entende de todas as culpas, porque é algo mais profundo, vamos começar a tratar os sintomas, então. Quais são os sintomas? São todas as exortações que a gente faz para nós, coisas que a gente sabe que está fazendo, que está nos prejudicando e a gente continua fazendo. Então a gente vai listar todas essas coisas, tá? É o segundo exercício. E o terceiro exercício é quando você, isso aqui é um ensaio mental. Quando você, eu já fiz uma atividade aqui que foi para a questão da ansiedade, que acho que foi a derradeira sessão que eu fiz sobre ansiedade, que eu ensinei vocês a terem um centramento, né? Buscar, escolher uma palavra de poder para se centrar e voltar para o eixo e subir na régua. Pronto. Quando você acessar uma culpa,
que der uma contração no peito, que der a vergonha que vem logo abaixo, que der uma vontade de desistir, que der uma vontade de se punir, você vai fazer esse ensaio. Você vai entrar nesse lugar que eu te falei, que eu te ensinei lá na sessão de ansiedade. Você vai entrar nesse lugar e você vai se perguntar. Você vai se olhar como se você fosse o próprio amor. O amor, tá? Você é o próprio amor. O que o amor te diria nesse momento? Você está nessa situação. Você vai sair dessa situação, você vai fechar os seus olhos, você vai se colocar, incorporar o amor. O amor vai ter a forma que você entender. Pode ter uma forma de um animal, de uma cor, de uma entidade, de um espírito, de uma criança, seja o que for. O que o amor parece para você? O que lhe parece ser amor? É um bebê, é um filhotinho de cachorro, é o sol, é o mar, é a praia? O que mais se parece com o amor para você? Tá? Você vai incorporar esse objeto, e esse objeto vai estar virado para você, te dizendo o que ele está vendo. Então imagina que a pessoa está culpada porque perdeu o processo, perdeu um prazo por displicência, porque não teve atenção com aquele prazo, perdeu por falta de perícia mesmo, certo? Então se sentiu culpado porque era um pai de família que perdeu ali um dinheiro que estava contando com aquela situação, então a pessoa se sentiu culpada, certo? Então você vai se ver no lugar dessa pessoa no primeiro momento e depois você vai se ver no lugar do amor. O amor representa uma criança, o amor representa, sei lá, um bebê. Imagina que esse bebê vai estar olhando para você e te dizendo alguma coisa. O que essa pessoa, o que esse bebê está te dizendo? O que esse bebê vai dizer para esse advogado que perdeu esse prazo? O que o amor diria? O que um bebê diria? O que uma borboleta diria? O que o mar diria? O que Jesus diria? O que... Pensa na pureza e na inocência, né? Que é a materialização do amor. O que a pureza diria? O que a luz diria para você que está se sentindo culpado porque perdeu um prazo e colocou na sua visão, né, em risco a sustentação daquela família? Então você vai receber todas aquelas mensagens e você vai seguir esses conselhos. Porque esse é o melhor conselho. O melhor conselho, existem 2 melhores conselhos na vida. O primeiro melhor conselho é aquele que te faz pensar na resposta certa, é aquele que te faz perguntas. O segundo melhor conselho é o que te faz se sentir bem e subir na régua. Conselho para te dizer o que fazer, descarte. Escolha conselhos de quem sabe perguntar, te fazer perguntas para que você construa o seu próprio caminho de solução, e conselhos de pessoas que busquem te alegrar para você subir na sua régua, porque o importante é se sentir bem, porque quando nós estamos no estado superior de energia, a gente tem clareza, a gente tem compreensão, a gente não alimenta raiva, culpa, ódio, vergonha e, portanto, a gente só expande, vocês sabem disso, na régua de comunicação positiva, tá bom? Então, esses são os 3 exercícios que eu deixei para vocês. O primeiro é para listar as pessoas, a pessoa que você tem ojeriza, você vai colocar as características dessa pessoa, vai trocar o nome dessa pessoa para o seu nome e vai pedir para sua mente trazer quais são as situações em que você pratica este tipo de conteúdo. O segundo exercício é você vai escrever uma lista de como você está se punindo nesse momento. O terceiro exercício é você corporificar o amor. Primeiro você vai entender o que o amor significa para você, quem é o amor, qual é a forma que o amor tem para você, e você vai se aconselhar como se fosse o próprio amor. Se o amor para você é uma borboleta azul, você vai se olhar como uma borboleta azul e vai se aconselhar como o próprio amor, o que o amor diria para você nessa situação. E aí, eu preciso que você pense agora, que você pense no indicador, tá?
Pensa no indicador, porque a gente precisa de objetividade na vida. Sentimentos são abstratos, mas não precisa ser em tudo, em todo, tá? A gente precisa criar métricas para medir. Por isso que eu criei a régua de comunicação positiva e por isso que eu vou te fazer essa pergunta agora. O que pode acontecer na sua vida que você vai saber que está gerenciando bem a culpa? Qual é o sinal na sua vida de que você está gerenciando bem a culpa? O que está acontecendo na sua vida que mostra que você está gerenciando bem a culpa? Joga aí essa resposta para ver se a gente está num alinhamento bom dessa construção emocional e espiritual que a gente está fazendo aqui. Qual é o indicador? Qual é a pista que mostra, né? Qual é o indicador? Como é que você vai saber? Como é que você vai saber que a culpa está sendo, que você está gerenciando bem a culpa? Como é que você vai saber? Me conta aí. Vitor, essa resposta tem a ver com a conversa que eu estava tendo com a Raquel hoje. É o seguinte: quando a gente conhece a nossa identidade, a Alina fala ter compreensão da sua culpa. Ok, é um sinal, né? Você está se sentindo culpado e você compreende que está culpado e de onde vem. É um sinal, compreendi. Vamos pensando juntos algo mais. O que me diz que você está gerenciando bem a culpa? Essa questão dos outros projetarem sobre nós tem muito a ver com senso de identidade e valor. Se eu sei quem eu sou, por exemplo, seu nome é Vitor, tá? Vou trazer uma metáfora aqui mais simples. Seu nome é Vitor. Alguém diz, João. Você é João, você é João. Aí você diz, não, eu não sou João, meu nome é Vitor. Não, você é João. Você é João sim, eu sei que você é João. Você está mostrando que você é João. Você não está vendo? Todo mundo sabe que você é João. Olha o que você escreveu, olha o que você falou. Isso aí é coisa de João. Isso aí é coisa de João. Você não é Vitor. Bom, se você sabe que é Vitor, você vai olhar para essa pessoa e vai dizer, caramba, ela tá dormindo bastante, num sono bem profundo, porque ela realmente tá me confundindo. Meu nome não é João, eu sou Vitor. Você entende a simplicidade do que eu tô trazendo e ao mesmo tempo a profundidade do que eu tô trazendo? Se você sabe quem é você, se você sabe qual é o seu nome, se você sabe qual é a sua intenção, dentro da verdade não há engano. Então, o que o outro vai falar só vai te tocar se for verdade para você em algum nível. Então, se isso acontecer, não se desespere, simplesmente olhe. Fulano disse que meu nome é João. Eu estou em dúvida. Eu tô achando que meu nome pode ser João. Tá na certidão Vitor, mas alguém um dia me chamou de João. Eu acho que eu já fiz coisa de João. Peraí, eu já devo ter feito alguma coisa de João, sim. Não, meu nome não é totalmente Vitor. Então você vai olhar para essa contradição. A pessoa já fez o trabalho dela. A pessoa te mostrou alguma coisa. Se você tem convicção de que seu nome é João, não vai haver conflito interno, Vitor. Ou que seu nome é Vitor, não vai haver conflito interno. Exatamente, não importa, não chega nem até você. Aquele Leandro Carnal, ele fala disso numa piada, que eu não sei exatamente se é essa, ele fala assim, que ele tava no trânsito, né? Aí a pessoa tava falando assim, isso aqui é seu filho de uma P, né? Seu filho de uma pau, seu filho de uma P. E ele passando de boa, porque, como assim? Ele nem pensou que era com ele. Por quê? Se a mãe dele não é uma prostituta, se a mãe dele não é uma mulher
que tem a função de prostituta. Então aquela pessoa estava gritando com outra, ele nem escutou. Então alguém disse para ele que era com ele. Ah não, mas comigo? Não, isso aí não pode ser comigo. Minha mãe não é uma prostituta, então ele deve estar falando ou com alguém, ou com a mãe dele, ou com outra pessoa. Comigo não é. Entende? É aquela velha história da carapuça. A carapuça servir. E tá tudo bem. Sabe qual é a maior perda de tempo no nosso processo de desenvolvimento humano? É esconder nossos sentimentos. E assim, essa coisa do sentimento, eu não preciso falar para as outras pessoas o que eu sinto para eu crescer rápido, não. Não. Eu posso falar comigo. Eu posso falar num quarto trancado, eu posso escrever. Eu só não devo, né, para não me atrasar, esconder de mim mesmo aquilo que eu estou sentindo. Entende? Me distrair com esses esconderijos. Por quê? A culpa bloqueia o dinheiro. A culpa bloqueia relacionamento. Se a outra pessoa diz que eu sou João e eu sou Vitor, ok, eu penso que eu sou João, eu estou em dúvida se eu sou Vitor ou se eu sou João, eu vou olhar para a minha contradição. Olhar dessa forma. Chama e pede à sua mente que te traga onde está a minha contradição. O corpo responde aos nossos comandos. Onde está a minha contradição? Em que lugar, na linha do tempo, eu fiz tal coisa que era de João? Em que lugar, na linha do tempo, eu cometi um ato típico de João? Então eu vou olhar para isso. Se eu buscar e não encontrar nada, o que é que me resta fazer? Compreender que aquilo é sobre a pessoa e não sobre mim. Não tem nada a ver comigo. Normalmente, quando a gente escuta e se afeta, tem alguma coisa a ver conosco, nos afeta. Eu vou investigar. Mas tem tanta coisa que é dito contra nós que a gente não escuta porque não tem ressonância. Tem tanta coisa catastrófica, monstruosa, absurda acontecendo no mundo que não chega aos nossos ouvidos, ao nosso olhar e ao nosso sentimento, porque não é ressonante com a gente. Entende? Eu tenho uma lista de supermercado. Eu vou no mercado. O mercado tem 1 milhão de itens. Minha lista tem 10 itens. Normalmente eu vou ver no mercado o que tem ali na minha lista. É o que me interessa, é o que é ressonante, é o que faz sentido para mim. É a minha verdade estar naquela lista. Isso não significa que no mundo do mercado não existam diversos outros itens. Assim é como a vida. Em última instância, a gente fala o que está dentro de nós, né? Não tem aquela história que o coração fala, a boca fala que o coração está cheio? Exatamente, eu projeto o que está dentro de mim, eu falo o que está na minha mente, eu me porto da forma como eu me sinto. Então, em ordem objetiva, a pessoa te chamou de João, escute. A primeira coisa que você vai fazer é escutar. Escute o que a pessoa disse e observe o que você sente. O que eu sinto quando a pessoa me chama de João? Contraiu? Acelerou o coração? Contraiu o corpo? É medo? Tem alguma ressonância? Olhe para isso. Olhe para isso. Porque se quando a pessoa te chama de João, você vai buscar se defender dizendo, não, eu não sou João, eu sou Vitor, eu sou Vitor. Você vai matar o mensageiro. Daqui a pouco o correio te manda outra carta. Já vê aquele ditado? Não mate o carteiro, não mate o mensageiro. Última metáfora. A pessoa chega na sua casa com a encomenda, o carteiro chega na frente da sua casa com a encomenda e tem ali o seu nome. Você olha aquela encomenda, você abre aquela encomenda. Bom, isso aqui é uma caixa de lixo. Tem lixo aqui dentro. Bom,
Isso aqui tem meu nome, mas isso aqui não é pra mim. Eu não quero, tá bom? Muito obrigada. Toma de volta. Devolve. Entende? Te chamou de João? João? Eu sou João? Peraí. Não sou João, não. Então, é teu isso aí, não é meu. Eu sei que às vezes quando a gente está afetado, não é fácil ter esse discernimento imediatamente. Por isso que a gente precisa praticar. Por isso que a gente precisa, por isso que a comunicação positiva não é um evento, não é um curso que vai resolver, é uma prática diária, é um treinamento mental, sabe por quê? Porque a gente, desde que nasceu, aprendeu a se odiar e odiar as pessoas. Foi o que a gente aprendeu. A gente aprendeu isso através da mídia, do consumismo, das coisas que as pessoas dizem que a gente não tem, porque se a gente não tem essa roupa, a gente não é bom o suficiente. Se a gente não fala dessa forma, a gente não vai para o céu. Se a gente não atua como pai, como advogado, como filho dessa forma, a gente não merece ser feliz. Então, toda a sociedade nos ensina a nos odiar. Fazer esse trabalho de desconstrução de todo esse ódio que nós aprendemos não é da noite para o dia. Por isso que a gente tem que praticar todos os dias essa amplitude de consciência e dizer, olha, peraí, é isso que você está me trazendo aqui, carteiro, mas eu não quero essa encomenda. Fica com ela. O problema com essa mulher, minha culpa é que não é. Muito bom. Que aí a pessoa pergunta assim, vem cá, fulano, mas você acha que eu devo casar com cicrano? Você acha que eu devo namorar com beltrano? Aí eu digo assim, mas rapaz, você está perguntando a uma pessoa que não vai dormir com ele? Olha que loucura, você está perguntando, colocando sua dormida de 10 anos, 20 anos, uma vida inteira na mão de uma pessoa que não vai dormir com você, nem com essa pessoa. Olha aí, que grau de inconsciência. Pois é, a gente termina tendo que ser psicólogo mesmo do cliente, mas o mais importante, sabe o que é mais importante nessa caminhada? É você se sentir bem. O mais importante é você ter clareza sobre quem você é, quem você não é, e sempre buscar subir na régua. Sempre busca subir na régua, porque se a gente está nutrindo a culpa e a punição, é justamente para... Tô terminando aqui a live, amiga. Eu falo com você já já. 5 minutos. Tá bom? E o que mais que eu quero para finalizar aqui, pessoal? Ah, tá. Tem alguns problemas que podem acontecer nesse caminho, certo? Que nesse caminho de gerenciar essa culpa, de se liberar dessa punição, é o seguinte. Primeiro, é acessar a tristeza e o arrependimento. Porque quando a gente começa a ver tudo que a gente fez de errado conosco, com o nosso corpo, com a nossa vida, quanto a gente deixou de viver, quanto a gente deixou de se relacionar, com quantas pessoas a gente se negou a estar para se punir por causa da culpa que a gente tinha, a gente vai sentir tristeza. Então esteja preparado para sentir essa tristeza, mas ela vai passar, tá? Uma segunda coisa que acontece quando a pessoa começa a se liberar das culpas é romper com relações abusivas. Então, sociedades abusivas, casamentos abusivos, amizade abusiva, começa a romper. As pessoas começam a sair da vida. Então, aprenda também a lidar com isso, que isso é consequência de se liberar de culpa. E a terceira coisa que você vai ter que gerenciar escolhas simples, porque você vai começar a ver que, por exemplo, alguém te chama para ir para um lugar que naturalmente você ia porque você queria se punir. Você não gostava daquele lugar, você não gostava de ir domingo para casa daquela tia, você não gostava de ir domingo para casa da sogra, você não gostava, mas você ia para quê? Para se punir. Por quê? Porque você sentia culpa. Por quê? Porque você sentia que devia alguma coisa para aquela pessoa. Pronto. Se você se libera dessa culpa, você para de ir na casa da sogra no domingo. Para de ir na casa daquela tia no domingo. Você para. E aí o que acontece? Você vai aprendendo a ter escolhas mais conscientes. Ter mais coragem de ser você.
Então, o que a gente tem que fazer? Esse exercício é todo dia. De fazer essa lista, viu aí o que estava de errado, se libera dessa culpa. A raiz da culpa, a culpa gera punição. Então, tá em dúvida de alguma coisa aqui? Dá o replay aqui nessa live. Eu tenho 26 segundos restantes, tá, pessoal? Entra no grupo do Telegram, beleza? E faz esses exercícios e me conta como é que tá sendo essa experiência de você fazer esses exercícios, se você tá se sentindo mais liberado, se você tá se sentindo se você tá se sentindo mais livre e se permitindo ser mais feliz na sua vida, nas suas escolhas, tá? Compartilha comigo aqui que eu vou ficar muito feliz. Às 9 horas